Vou colocar mais uma vez aqui a nossa máscara da TV UAI, porque estou recebendo, neste instante, mais um convidado. Vou bater um papo com o Jaime Machado Filho. Jaime vai falar sobre a história da Liga Operária, que ontem completou aniversário de fundação. Foi fundada em 10 de dezembro de 1916. Jaime, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Boa Foco. Boa tarde, Gersinho. Boa tarde aos telespectadores, aos seus ouvintes, né? E parabenizar também pelo bom trabalho no momento em que a imprensa, de um modo geral, sofre crítica, o trabalho bem feito que vocês vêm realizando. Muito obrigado, ficamos felizes aí pela consideração e pelas palavras. Ô Jaime, a Liga Operária, para quem não sabe, tem uma história muito bonita. Também eu não sabia dessa data de fundação, que a Liga era tão... fazia parte das nossas vidas há tanto tempo assim. Há tanto tempo, correto. Fundada em 1916, né? Isso. A Liga fica no bairro Peluso. Hoje está no bairro Peluso e tem a sede aqui na 22 de maio, na rua 22 de maio, aquele prédio está fechado. Muita gente tinha dúvida se a Liga de cá tinha ligação com a Liga de lá. Totalmente, com a Liga lá do São Peluso. interligados. São sim, o patrimônio ali é da entidade. Maravilha, maravilha. Bom saber, eu também não sabia dessa... Aliás, não tinha certeza dessa ligação. Correto, mas agora... Agora, o Jaime, a Liga, ela tem lá hoje, ela oferece, na verdade, né, quais tipos de serviço aos seus associados? É isso que eu, ao ligar para o Gersinho, falei, Gersinho, não deixa passar em branco o aniversário da Liga. Contata a diretoria. Ele falou, não tenho tempo, vem você mesmo para falar. Eu falei, bom, então, já que não tem ninguém, eu não quero deixar passar em branco. Mas essa história bonita, você pode ver depois com o corpo de diretores, eles têm, né, documentos e tudo mais, pode fazer um material muito bom para isso. Mas o meu interesse foi, primeiro, em realmente não deixar passar esse aniversário da Liga Operária, né? Porque eu tenho 3 instituições em Ubá que eu gosto demais. Esporte Clube Memorés, Banda 22 de Maio e a Liga Operária. E quero também fazer um agradecimento público aqui quando eu chamei o Gersinho, falei, Gersinho, eu através, né, do Facebook, no Renova Ubá, eu falei, olha, eu procurei um jornalista para fazer um trabalho investigativo a respeito do mau uso que vai ser feito da Banda 22. Eu vi que um grupo de pessoas estavam vamos dizer assim, entrando até com uma aparência bem intencionada, né? E eu falei, olha, a Sociedade Musical 22 de Maio vai sofrer por isso. Aí o Gersinho fez realmente um trabalho, levantou polêmicas, né? E deu no que deu. Deu certo. O resultado a gente viu, né, que o município, né, a prefeitura acabou encampando aquilo ali, porque as pessoas que se envolveram parece que fizeram uma dívida muito alta em nome da entidade. Então a gente tem amor por essas entidades, porque meu avô foi músico da Banda 22, né? Então eu gosto da entidade. Ali na Liga, minhas tias participavam, meu pai participava. Então, é um círculo de amizade ali. Mas eu quero só fazer uma linha do tempo de como surgiu essas entidades. A gente pega aí o século XIX, um período pré-1888, ou seja, ainda não havia toda essa questão da abolição da escravatura. Mas o que a família imperial pensava na época? Não, como é que nós vamos deixar, né, os descendentes de escravos numa situação sem emprego, sem nada? E nessa época começa a surgir as ligas de artesão. E os legisladores da época, isso por volta de 1860 e poucos, por aí, né, eles pensam, mas o escravo ele não é um cidadão pleno. Então ele tem que ter algo que o proteja. Então os artesãos vinham, nessa época o Brasil já recebia toda essa imigração europeia, né, e a gente começa a ver na história, e isso aí um historiador aqui no meu lugar poderá fazer isso com muito mais qualidade. A gente observa, lendo algumas partes da história dessa época, que no caso específico que eu peguei, ali no Rio de Janeiro, começam a surgir essas sociedades, né? Essas sociedades de fundo mútuo, ou seja, era uma sociedade em que se reuniam artesãos para garantir a sobrevivência em caso de doença, em caso de funeral,
Só que após 1888, o que a gente observa? Que vão surgindo, se você viajar aqui em Viçosa, Leopoldina, em várias cidades aqui da Zona da Mata, você vai encontrar uma liga operária. E são quase todas centenárias. Por que ocorre isso? Com a libertação dos escravos, peraí, esse povo tem que ter alguma coisa. Então vocês são incentivados a formar as ligas operárias beneficentes. Sim, então ali tem instrução, né, profissional. No caso da Liga Operária de Ubá, ela era famosa pelo corte e costura, que a professora Thalita Menezes, né, já falecida professora Thalita Menezes, ministrava. Minha mãe, o diploma dela tá lá, ela formou em 67. Minha mãe também fez lá o curso. Também fez lá, né? Fez. Então tem toda uma história bonita por trás, né, às vezes daquele prédio velho que está ali. E eu estou vendo que o pessoal fala aí da juventude, a juventude não conhece essa história e às vezes abandona. Abandona isso como algo assim, sem valor, e tem um valor enorme. Muito importante. Muito importante. E aí, as ligas são criadas com essa finalidade, ajudar no funeral, ajudar na educação. E eu procuro fazer hoje uma analogia com o que está acontecendo. Se em 1888 você tem a abolição da escravatura e um contingente de pessoas são julgadas no mercado, sem profissão, e vindo até para as áreas portuárias, como é o caso do litoral, no Rio de Janeiro, sem profissão, e acontecia uma coisa muito estranha na vida desse liberto. O homem, ele é expulso da propriedade do antigo senhor escravocrata, que permite que fique a mulher e as crianças. Então esse homem, ele vai para um trabalho braçal, sem a mínima condição. Então não é um assunto que cabe aqui, mas a gente poderia discutir essa questão hoje, que é muito debatida, a questão de cotas, né? Então as pessoas parecem que botam um bloqueio e esquecem a história. Por isso que eu falei, um historiador aqui fará um trabalho melhor do que eu estou fazendo. Mas, então o que acontece? As ligas operárias, elas têm essa finalidade. Então você vai ver em várias cidades da Zona da Mata essas ligas operárias. E com o passar do tempo, elas vão perdendo essa finalidade, né? Mas hoje eu faço uma análise, e não sei se as pessoas vão concordar comigo, pelo seguinte: se no século XIX a gente tem todo o processo abolicionista e deixa toda essa leva de trabalhadores a Deus dará, está acontecendo hoje. Como que está acontecendo? Se a gente observar, o que acontece hoje com o motoboy, com o entregador do iFood. Tanto que o rapaz em São Paulo que propôs que, né, ele até dizia que ele entregava comida com fome. Quando ele propôs que deveria ter uma remuneração, ter alguma garantia, o aplicativo bloqueou ele. E eu comecei a fazer essa análise. Falei, gente, nós estamos vivendo um tempo tal e qual aquele. Mudaram-se as formas só, né? Mudaram-se as formas. A tecnologia, que aparentemente é libertadora, ela trouxe um novo tipo de escravidão. Aí eu falei, gente, o aniversário da Liga me fez essa reflexão. Eu quero falar o porquê das ligas operárias. E talvez os jovens, sabendo disso, eles reflitam e resolvam dar sequência nesse trabalho de se associar. Tanto que esse rapaz lá de São Paulo, né, ele foi bloqueado pelo aplicativo, mas ele teve um amparo dos políticos de lá. Não vou entrar em mérito se foi só por questões eleitoreiras ou realmente um sentimento fraternal. Mas o importante é que ajudou. Ajudou, e ele cresceu como um mobilizador desses movimentos. Então hoje, quando você recebe um entregador de uma pizza na sua casa, talvez você não saiba, ele esteja com fome, os filhos com fome, ele está com uma moto, às vezes, em péssimas condições e com um salário miserável. E isso se dá em função de quê? Desse progresso, do novo que está aí hoje, que é uma indústria com robôs, uma indústria toda ela dispensando essa força braçal, né? E esse pessoal vindo para o setor de serviço. O setor de serviço está crescendo, mas de uma forma muito desumana. Muito desumana. Desorganizada e desumana. E desumana, né? E a gente está vendo agora, a partir de 2019, essa desmontagem do sindicalismo. Então, mas o sindicato tem que se associar. E as pessoas têm uma ideia, né, muito distorcida do sindicato, em parte provocada pela própria má gestão dos sindicatos. E nesse aspecto, eu pesquisando outro dia, eu vi a história de um sindicalista
já falecido em 2014, Lin R. Williams. Ele foi tido como personalidade do século XX. Então, quer dizer, ele atuou tal qual Lula. Porém, ele nunca fez uma greve. Ele era sindicato metalúrgico nos Estados Unidos. Ele é um economista canadense radicado nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele fez uma pesquisa sobre o minério. Quem eram os maiores produtores de minério, os maiores exportadores, os maiores importadores. Quais os maiores compradores e a utilidade desse minério. Como que o aço era utilizado pela indústria. Ele contratou um banco para gerir toda a contribuição sindical dos empregados da indústria metalúrgica. E a partir dali ele comprava empresas em falência, como economista, ele fazia todo o estudo de viabilidade econômica e entregava para o sindicato administrar. Então há várias formas de se fazer, a gente tem que estudar. E hoje, eu digo isso porque hoje, o que nós estamos vendo? Você fala assim, mas isso gera uma luta de classe. Antes de ver uma luta entre classes, a gente tem que observar a luta intraclasse, ou seja, os bilionários estão se degradando. Os donos de mídia, antes todos poderosos, estão brigando contra quem? Contra o Web TV Uai, que pode hoje fazer um trabalho, divulgar tudo o que for preciso, sem filtro, né? Podendo falar das coisas locais. Então, hoje o baense não tem que ficar plugado numa TV que está falando só de Rio, São Paulo ou de Brasília. Antes era, né? Antes era. Então, hoje nós temos esses bilionários tentando destruir isso. Então eu comparo esse momento hoje com a prensa de Gutenberg, a criação da prensa de Gutenberg, onde a Bíblia era algo só pertencente ao Vaticano. Daí a pouco todo cidadão podia ter um livro impresso. Isso causou uma revolução. Depois vem a televisão, né? Causou outra revolução, mas ao mesmo tempo que ela liberta, ela aprisiona. Sim. Então a tecnologia hoje, ela é libertadora? Sim, mas ela também está trazendo um bocado de miséria. Vide esse caso dos aplicativos de entrega, né? Você vê o caso de youtubers. Você entra num veículo de um youtuber, você vai conversar com o motorista, ele é engenheiro, ele é advogado, ele é engenheiro de TI, ele está ali. Mas ele traz uma carga de informação que esse trabalhador lá do século XIX não trazia. Então a gente realmente tem mais conflitos sociais. Então, no dia 10 de dezembro, quando a gente comemora aí esse aniversário da Liga, fundada em 1916, com o objetivo de dar garantia a quem foi, entre aspas, libertado, né? E teve que administrar sem dinheiro, né? Cada um teve que contribuir como pôde, né? Teve que fundar essa associação para garantir educação dos filhos, um funeral, né? Se você olhar o estatuto da Liga, está lá, ajuda funeral. Ainda hoje? Ainda hoje. Se você pegar o estatuto dela, está lá, ainda hoje. Então, o que acontece? Hoje, assim, o número de associados já diminui, porque, como eu te falei, muita dessa função vai se perdendo, né? Hoje, assim, há outras opções, os jovens, como diz, quem quer estudar já nem fica em Ubá, né? Infelizmente, as tradições, inclusive, vão se deteriorando, vão se fechando. Por exemplo, a banda hoje nós temos a banda 22 de Maio, e lá na sede da Liga, no bairro Peloso, nós temos uma praça de lazer. Nós temos uma quadra de futsal, nós temos piscina, campo, e deve estar desativada agora a piscina por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Pois é, temos opções de lazer. E que as pessoas às vezes não conhecem. Bacana, até muito bem feito, muito bem construído. A quadra lá é sensacional. Cresci jogando bola lá. Enfim, isso mesmo. Lá na quadra da Liga, na quadra do próprio Peloso ali, mas da Liga em si, que é coberta. Correto. E o campo ainda não tive oportunidade, não, mas na quadra interna, sim. Joguei muita bola lá, cresci jogando ali, participando das atividades. Não era associado, mas tinha o acesso, né? A gente tinha acesso. Isso é que é importante. A gente alugava lá, tinha acesso, cada um contribuía, era convidado, enfim. É importante o trabalho, é importante conhecer, Jaime, o trabalho. Essa história, né? O porquê de ter sido criada. Aí você vai ver em todas as cidades, você vê Liga Operária Beneficente. Então ela é para uma classe operária, ela é beneficente, ou seja, ela presta serviços. Né? Então, essa história é preciso que ela mantenha-se o registro dela e seja contada. Então você não ia ter isso num veículo grande. É só aqui não é TV Uai que, né,
trata das coisas locais, que a gente pode contar essa história e as pessoas começarem a ter um sentimento de preservação e até de retomar essa atividade, né, que é beneficente, que é essa coisa de ser beneficente num mundo em que aparentemente, né, as pessoas parecem não ter tanto assim, empenho nessas coisas, né, apesar de você ver campanhas multimídias, campanhas maravilhosas, mais longe. Então a gente pode ter essa ação local. Sem dúvida. Pode ter essa ação local. Ô, Jaime, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui. Eu, por exemplo, não sabia dessa história das ligas operárias. Muito interessante, bacana, gostei de saber. Achei muito interessante. Não sabia que era derivado da classe escrava, né? Então, isso. É muito legal. Interessante, mais um conhecimento aí que eu adquiri aqui. Nosso telespectador também. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Liga Operária, faça uma visita. Agende uma visita, né? Porque não dá para... Hoje em dia estamos em tempo de pandemia. Mas vá lá, agende uma visita, passe por lá, veja como você pode conhecer, como você pode fazer parte também, como você pode ajudar, você empresário, você que gosta de trabalho também, é voluntário, pode ajudar a Liga também. Lá tem muita coisa para se fazer, tem muito trabalho a se fazer e muita coisa a oferecer. Então procure lá, a 22 de maio aqui, na rua 22 de maio, e procure também lá no bairro Peluso, conhecer a sede da Liga Operária, que é muito interessante e muito importante. Jaime, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Eu agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Interessante, estaremos à disposição. Obrigado. Conversei aqui com o Jaime, falando sobre a história, um pouquinho da história, né? Da Liga Operária.